vocês. No vídeo de hoje vou te ensinar como fazer esses bolos caseirinhos de cenoura, bem fácil, bem rápido, bem prático, que você pode estar fazendo aí na sua casa para lanchar, para dar de presente à sua família e para fazer e vender e gerar uma renda extra com essa receita que eu vou ensinar a vocês. Você vai precisar ter um liquidificador, uma colher para poder mexer tudo e as forminhas, mas eu vou passando tudo para vocês no decorrer do vídeo. Aproveita que se for novo ou nova aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho que você vai ficar por dentro de todas as dicas, receitas e vários bolinhos que eu vou estar aqui ensinando a vocês, para você aí ganhar um dinheirinho extra trabalhando na sua casa, ok? Vamos começar colocando todos os ingredientes no liquidificador. Aqui eu tenho 3 ovos, não trabalhei pesando nada, vou passar tudo na medida de xícaras, que é a xícara padrão de 240 ml, que praticamente todo mundo tem, ou então todo mercado vende, ok? Tenho aqui 3 ovos, vou colocar uma xícara de açúcar, vou colocar aqui também, deixa eu pegar aqui com cuidado para não derramar, meia xícara de óleo ou 120 ml de óleo, e tenho aqui uma cenoura média cortada em rodelas. O segredo do bolo de cenoura é você não colocar a cenoura demais, senão ele vai ficar muito pesado, muito embatumado, parecendo que fica meio liguento. Então, se você quer um bolo fofinho de cenoura, não pode exagerar na quantidade. Para essa receita, uma cenoura média, que é aquelas padrãozinha, tá? Gordinha, nada de outro mundo não. Não pesei também, mas pela quantidade vocês podem ver também. Nem cenoura de mais, nem cenoura de menos, para o gosto de cenoura não passar longe demais. Vou colocar aqui agora minhas cenouras e bater por aproximadamente uns 2 minutinhos. É só para ficar totalmente uniforme, ficar sem nenhuma pelotinha, nenhum pedacinho de cenoura, nada de outro mundo não. E essa receita que eu tô passando para vocês vai me render 2 formas de 16 centímetros de largura. Porém, se você quiser utilizar em uma forma só, uma forma de 20 centímetros, que é a forma de pudim, também dá certo do mesmo jeito. Você também pode usar essa receita para bolo de aniversário, para fazer cupcake, então usa aí a criatividade. Estou ensinando bolinho caseiro, mas você pode estar fazendo de outras maneiras aí também que dá super certo. Vou tampar, levar para bater e volto para mostrar para vocês. Gente, já bati. Vou despejar aqui agora nesse meu vidro. Você pode estar utilizando um pote de sua preferência. Onde vai misturar não importa, tá bom? Já despejei a minha mistura, lembrando que antes de vocês começarem, já deixa seu forno pré-aquecendo a 180 graus. É só o tempo de preparo para poder ele começar a ficar quentinho por dentro. Sempre forno baixo, 180. Se for um forno muito alto, vai acabar queimando o seu bolo, não vai cozinhar bem por dentro, assar, né, bem por dentro. Então, forno baixinho, tá bom? 180 graus, tanto forno elétrico quanto forno convencional que você tiver aí na sua casa. Vou colocar aqui agora aos poucos a minha farinha de trigo. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo, novamente a xícara de 240 ml, a básica. E já me conta, gente, nos comentários de onde é que vocês estão me assistindo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa também alguma sugestão, tá? Do que vocês gostam de estar vendo por aqui. E se você não for fazer essa receita, compartilha depois também com alguém que você queira que faça pra você, com alguém que você saiba que precisa de uma renda extra. Então compartilha com alguém, alguém da família, algum amigo. Tá direito, amor? Tá. Maravilhosa. Maravilhosa. Uhum. Pronto, gente, eu já dissolvi aqui toda a minha farinha de trigo nessa minha massa. Vou agora colocar o meu fermento em pó. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de fermento cheia, tá? Não é a rasinha, é cheia mesmo. Vai fazer esse bolo crescer e ficar bem fofinho. Vou misturar aqui, ó, delicadamente. Pronto. Ficando dessa maneira, eu vou agora transferir e dividir para a minha forminha. Vou mostrar aqui agora para vocês. Eu já falei em outros vídeos, mas a forminha que eu estou utilizando é a forminha de 16 centímetros de largura, que é de uma ponta a outra, 8 centímetros de altura. E ela aqui, ó, como ela é dessas que são mais inclinadinhas, a partezinha do fundo dela tem 13 centímetros, de uma pontinha a outra. Você vai utilizar aí a forminha que você preferir, aquelas formas ballerine, de coração, quadradinha, tradicional, redonda, quadrada, usa aí a que você quiser. Vou estar utilizando essas minhas 2 forminhas aqui. Se você quiser também pode colocar granulado nessa massa e transformar num bolo
é de cenoura formigueira, tá? Fica aí a sua criatividade. Pronto, gente, já dividi aqui a minha massa nas duas forminhas, igualmente. Se você preferir também, você pode trabalhar com balança para fracionar direitinho. Eu fui aqui no olhômetro, fui vendo e dividi, vi que tá na mesma quantidade. Vou levar ao forno e trago aqui para mostrar para vocês. E na decoração desse bolo, eu vou fazer uma ganache bem simples para colocar por cima e vou decorar também com alguns brigadeiros e raspas de chocolate. Se você quiser, pode fazer um brigadeiro para colocar por cima. Se preferir também que seja um bolo tradicional, não precisa cobrir com nada. Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate meio amargo e tenho aqui 80 ml de creme de leite, tá bom? Mas você pode utilizar 100 ml ou então 50 ml, dependendo da consistência que você quer. Enquanto eu vou colocar daqui a pouco o bolinho no forno, eu já vou fazer essa misturinha e vou deixar em temperatura ambiente para quando o bolo estiver pronto eu colocar por cima. Vou esquentar meu creme de leite, jogo por cima aqui do meu chocolate e vou mostrar a vocês a textura que eu quero que ele fique. Vou colocar aqui 30 segundos no meu micro-ondas para esse creme de leite esquentar e jogo aqui por cima. Se precisar, eu aqueço um pouquinho mais no meu micro-ondas. Esquentei meu creme de leite e vou jogar aqui agora por cima. E vou misturar para esse meu chocolate derreter. Se ele não derreter totalmente, eu levo mais 30 segundos no meu micro-ondas. Aqueci por mais 10 segundos no meu micro-ondas. Vou aqui misturar para ficar bem cremoso. Já misturei, ó, ficou desse jeitinho. Vou deixar em temperatura ambiente mesmo, até que ele esfrie. E espero o bolo sair do forno e aí é que eu vou colocar aqui por cima. Não precisa levar à geladeira não. Se levar para a geladeira ele vai começar a cristalizar. Vai ficar durinho e difícil de manusear. Então, deixa ele aí em temperatura ambiente para poder mexer. Pronto. E os bolinhos já saíram do forno. Olha só, gente, como ele está super fofinho. Olha, bem fofinho, já estão soltinhos. Se vocês quiserem, podem vendê-los assim, como um bolinho caseiro. Essa quantidade, como eu já disse a vocês, rende até uma forma de 20 centímetros nesse modelo. Vou transferir para o meu prato. O prato que eu vou estar utilizando é desse pratinho aqui, ó, de isopor, que tem essas bordas que parecem uma florzinha. Um pratinho desse custa em média 50 centavos, mas aí você pode ver se você utiliza prato assim e cobre com celofane, se você utiliza a embalagem de bolo daquela que lacra, utiliza aí o que você achar melhor. Na decoração desse bolo, como eu já disse a vocês, vou utilizar a ganache, o chocolate derretido com creme de leite, como eu já tinha dito para vocês. Fiz aqui também algumas raspinhas de chocolate também e deixei alguns brigadeiros também prontos, mas a decoração é totalmente opcional. Centralizei, virei. E olha só, gente, como fica bem lindo, a fumacinha ainda saindo, olha só. Que gracinha que esse bolinho está, ó. Um bolinho de cenoura, super fofinho, ele tá bem laranjinha, não sei se vocês estão conseguindo ver, olha só. Vou agora colocar aqui o outro. E eu super aconselho que vocês vendam mesmo, tá? Se é difícil vender do maior, compra dessas forminhas menores, vende porções menores de bolinho, tem até forminhas menores do que essa para vocês comprarem. Essa minha é de 16, mas tem a de 14, tem a de 12. Aí vocês veem aí qual fica melhor para vocês trabalharem. Se preferirem, podem também, ó, deixar ele dessa maneira aqui e trabalhar com ele dessa maneira, ou embocadinho, que é o jeito que eu acho mais fofinho, mais bonitinho de se trabalhar. A massa super fácil de vocês manusearem. E vamos começar aqui agora a decoração. Minha ganache, vou colocar aqui como se fossem umas gotinhas, olha só. Como se fossem umas gotinhas para ela dar uma escorridinha. Bem delicadinho. Tudo sem pressa para poder ficar bem feito. Sempre empurro para cá para fora e depois para dentro. Para ficar com esse acabamentozinho aí que vocês estão vendo. Olha só que lindinho. Você pode ir colocando desse jeitinho assim, ó. É o mais tradicional que a gente vê. Pra ficar escorridinho na lateral, assim, ó. Pronto. Então eu tô te passando aqui 2 modelos e você faz do jeito aí que preferir. Com a colher a gente dá uma empurradinha, só pra dar mais uma escorrida.
E a dica que eu dou, gente, façam sempre tudo com muito carinho, coloquem amor nos detalhes que vocês vão fazer, que o cliente percebe isso e tudo que é feito com amor, você vê que o acabamento é muito melhor. Aqui eu tenho meus brigadeiros, tenho no total 14 brigadeiros, na verdade eu fiz 16, mas o filho pediu e a gente como mãe boazinha dá, porque não aguenta. Então, vou colocar 7 em cada um. E como a típica pessoa que gosta de incrementar o máximo possível, eu vou colocar aqui agora algumas raspas de chocolate aqui por cima, entre os brigadeirinhos. Espera aí, deixa eu colocar umas raspinhas. E passa carro de som, carro de tudo na hora que a pessoa está trabalhando. É uma bênção. Mamãe vai pegar, meu amor, só um minutinho. E aqui está o bebê que estava chorando, atrapalhando a mamãe de trabalhar. E que coisa mais linda, mãe! Tão lindo! Gente, o resultado do vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Reproduzam na casa de vocês, façam com todo amor e carinho, que eu tenho certeza que além de delicioso vai ficar muito lindo. Muito obrigada de coração por terem assistido até aqui. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Se ainda não for inscrito, te convido a se inscrever, ativa o sininho e fica ligado nos próximos. Deixa nos comentários o que é que vocês acharam. Vou daqui a pouco mostrar pra vocês como é que ficou o resultado por dentro, porque agora não vai dar pra partir, né, mãe? Dá tchau pro pessoal ali, ó. Tchau, pessoal. Oi, bananão. E minha coisa gostosa. Sim, minha paçoquinha. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!